Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Meio Ambiente e Gestão de Resíduos aqui da Evolute. O meu nome é Cíntia Ruppolo e eu vou estar dando as aulas online para vocês, eu que vou estar ministrando essas aulas online, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, eu já indico pegar um caderninho, pegar uma caneta e ir anotando as dúvidas de vocês, tá? Para que ao final desse vídeo, vocês consigam sim ter as dúvidas, passar para o professor de vocês e com isso fazer com que eu grave um outro vídeo somente com as dúvidas, tá, galera? Então é importante sim vocês pegarem as dúvidas de vocês e já ir anotando num caderninho. Então corre lá pegar um caderno, uma caneta, que a nossa aula vai começar e aí qualquer dúvida eu fico à disposição para uma posterior aula para poder tirá-las, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou abordar aqui hoje seria a parte de avaliação. Eu acho que nunca é demais a gente sempre frisar como que funciona as médias, o que compõe a sua média, tá? Então vamos lá. Na Evolute nós temos aí 3 avaliações. Dessas 3 avaliações, todas elas são de 0 a 10. Então nós vamos estar fazendo nesse primeiro momento, que vamos ter aulas aí online, nós vamos ter a primeira avaliação, que vai ser uma atividade avaliativa, tá? Então, provavelmente ela vai ser postada lá no portal de vocês, para que vocês possam estar respondendo e entregando aos professores, tá? Quem não tiver aí acesso ainda ao portal, fala para o seu professor, dá um retorno para ele, para que ele possa saber se você está ou não com acesso, para que a gente possa, para que todos os alunos possam ter os mesmos trabalhos, para que todo mundo caminhe junto, tá? Nesse período é muito importante nós aí caminharmos juntos. E qualquer dificuldade, levanta a mão, fala, ó, estou com dificuldade, para o seu professor, para que a gente possa verificar o que podemos fazer com cada aluno. Combinado? Vamos lá, referente às notas. Então, a sua média é composta de V1, V2 e V3, tá? A média, ela vai ser a soma dessas 3 provas dividido por 3, tá? A nota final deve ser 5 ou mais para aprovação. Abaixo disso, não, você terá que fazer uma recuperação, tá? Não é difícil, é só vocês se dedicarem, é só vocês pararem, fazerem mesmo as atividades. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição também, tá bom, galera? Não fiquem aí sofrendo sozinho ou sozinha. Traz a dúvida aqui para mim, para o seu professor, para que a gente juntos possa aí te ajudar, combinado? Bom, uma coisa que eu gosto de frisar e que eu preciso frisar muito nesse momento é que eu sei que muitas pessoas estão trabalhando dobrado ou estão trabalhando em casa. E uma coisa que eu indico para vocês é que vocês se policiem quanto aos horários de curso de vocês. Se eu faço curso de manhã, então pegar o meu horário de aula, sentar e fazer a minha aula. Então, se eu faço o curso à noite, a mesma coisa. Deu o horário do meu curso, eu vou lá, eu paro o que eu estou fazendo, eu não assumo compromisso nesse horário, para que o meu aproveitamento, tá, seja melhor, para que eu tenha mais comprometimento. E não é com a Evolute, é com você, é com o seu curso, é com a sua carreira. Então, toda vez que a gente tem que aí abrir mão de alguma coisa, é em prol de algo bom pra gente. Tá? Então, eu tenho aí esse compromisso com vocês para que vocês façam o curso de vocês nos horários da aula de vocês. Ah, Cintia, mas eu estou trabalhando dobrado, né? Mudei de horário. Tranquilo. O importante é vocês respeitarem o horário para fazerem a aula, tá? Eu sempre falo que vocês estão estudando aí na casa de vocês, vocês não estão estudando sozinhos. Nós estamos aqui para apoiá-los nesse momento. Está sendo algo novo para todo mundo. Então é uma coisa que nós temos que se adaptar. O ser humano ele se adapta a tudo nessa vida, coisas boas, as coisas ruins, mas nós temos que tirar o melhor de todas as oportunidades que nos dão, tá bom? Então, tiverem alguma dúvida, respeitem os horários de aula de vocês e aí podem me contatar, podem contatar o professor da disciplina. Bacana? Vamos lá, né, na nossa primeira aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre algumas definições, tá? A primeira delas que eu trago para vocês é o que é o meio ambiente, tá? Acredito que todo mundo saiba o que é o meio ambiente, todo mundo tem aí uma ciência do que seja, e aí eu trago algumas definições que são importantes, tá? Que aí ela fala que a Política Nacional do Meio Ambiente
tá? Lei 6.938/81. Entende por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, tá? Então, de acordo com o conceito acima, fica claro que impossibilita de dissociar os elementos que compõem físico, químico e biológico, inclusive o próprio homem. Então, meio ambiente, ele é todo lugar onde nós temos essas inter-relações, tá? Homem e natureza. Então, é toda essa interação que se entende por meio ambiente, tá? Então, nós temos aí a primeira definição de meio ambiente. Anotem, tá? A parte que está aqui em laranja, né? Em destaque, tá? Que ele fala aqui, que é uma inter-relação entre homem e natureza, tá bom? Tiverem alguma dúvida sobre isso, vão anotando, tá? Para que a gente possa aí voltar e fazer um vídeo só para resolver as dúvidas. Próximo assunto seria o que é biomas, tá? E o que vocês entendem por biomas? Já ouviram falar sobre isso? Acredito que já faz muito tempo, né? Bom, então eu venho aqui com uma definição dizendo que os biomas brasileiros representam áreas grandes de extensão que são constituídas por um complexo conjunto de ecossistemas, representando características semelhantes como vegetação, fauna, solo, clima. Essas características elas variam, claro, de localização para localização. Por exemplo, nós temos aí a Amazônia, que é diferente do ecossistema da Caatinga, por exemplo. E são biomas diferentes, tá? São áreas de grande extensão que nós temos aí com um complexo conjunto de ecossistemas, tá? Então, é muito importante vocês terem saber essa diferença, porque às vezes a gente ouviu falar, por exemplo, de Caatinga lá no nosso ensino médio, lá quando a gente estava falando na aula de geografia, tá? Então, muitas coisas elas se perdem pelo tempo aí, exatamente porque a gente não usa muito, mas o que vocês têm que saber sobre bioma é que ele é uma área de grande extensão, constituída por um complexo conjunto de ecossistemas e características semelhantes, tá? Porém, conforme cada localização geográfica, ela vai ter uma característica que vai prevalecer mais, tá bom? Então, eu trago para vocês o nosso mapa do Brasil com os 6 biomas brasileiros. Nós temos o primeiro bioma, que seria o bioma da Amazônia, tá? Depois o da Caatinga, ó, percebam onde ele fica, tá? Aonde que ele se situa. Então, cada local aqui, ele vai ter um clima diferente, ele vai ter um solo diferente. Por isso que nós temos aí essas características. Cada um vai ter suas características diferentes. Então, nós temos bioma da Amazônia, bioma da Caatinga, bioma do Cerrado, do Pantanal, Mata Atlântica, bioma do Pampas, tá? Então, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque vai ter um trabalhinho sobre isso, tá? Mas o importante é vocês saberem que o que são biomas? São áreas, tá? São áreas grandes, complexas, com cada ecossistema diferente. E que cada um vai ter a sua característica que vai distinguir um do outro, tá? E são 6, beleza? Próximo assunto, nós vamos falar sobre recursos naturais. O que vocês entendem aí por recursos naturais? Sabem me distinguir o que é cada coisa? Então, eu venho aí, elementos naturais são encontrados na natureza que podem ser explorados economicamente nas diversas atividades humanas, sendo eles recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis, tá? Então, nós temos aí, eu vou tirar aqui para vocês. Então, nós temos recursos naturais renováveis, eles são aqueles que temos as geométricas, as biomassas, eólicas, marés, hidrelétricas, solar. Depois, os recursos naturais não renováveis, nós temos os minerais fósseis, tá? Cíntia, mas o que é isso? Eu não sei o que é isso. Não tem problema. Eu trouxe aqui algumas definições para vocês. Então, nós temos que lembrar que recursos naturais existem renováveis e não renováveis. Renováveis, geotérmicas, o que é? É um tipo de energia renovável obtida através do calor proveniente do interior do planeta Terra. Então, ela é essa energia, né,
que vem lá do centro da Terra e ela é usada aí para geração de energia para nós. Depois nós temos a biomassa. A biomassa é uma matéria orgânica que tem origem vegetal ou animal, utilizada na produção de energia também. Aqui estamos falando de energias renováveis. Depois nós temos a energia eólica, tá? Que são aquelas pás grandonas que a gente vê geralmente mais para o norte, né? Que eles têm eles utilizam mais essa energia e também fora do Brasil. Então nós temos lá a transformação de energia do vento ou em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade, moinhos, que nós temos também bastante, mas nós vemos aí, por exemplo, na Irlanda, né, que tem bastante moinhos, para produzir energia mecânica ou velas para impulsionar veleiros. Então, essa energia eólica, ela é proveniente dos ventos, tá, galera? Depois nós temos energias das marés. O que eles fazem? É um modo de energia que é por meio do movimento das marés. Então, eles colocam alguns equipamentos no mar e conforme o balanço, né, conforme o mar ele se agita, ou ele fica alto, ele fica baixo, é retirado essa energia aí de dentro dos mares. Depois nós temos hidrelétricas, que é o que utilizamos mais aqui no Brasil, que é um conjunto de obras de equipamentos que produzem energia elétrica através do aproveitamento hidráulico dos rios. É importante lembrar, hidrelétrica, que é esse aproveitamento hidráulico dos rios. Energia solar é uma coisa basicamente nova no mercado, tá? Então, ele vai ser aí, é um termo que se refere à energia proveniente da luz e do calor do sol. Então, nós temos aí, essa energia solar, ela é nova no nosso mercado, porém muito promissor, tá? Nós temos aí várias empresas que elas são específicas em reaproveitamento energético, então eles têm vários soluções que trazem aí bastante benefícios para a população referente à energia elétrica, tá? Então é bem bacana aí essas opções que o mercado está trazendo, pensando em ser mais saudável, pensando em ter mais opções para não retirar tanta coisa que nós tiramos do meio ambiente. Então, voltamos lá. A primeira coisa, depois dos não renováveis, aí eu trouxe só um slide falando dos não renováveis. E nós temos lá minerais fósseis, que seria carvão, petróleo e gás natural. E depois os minerais, que nós temos os metálicos e os não metálicos. Mas o que seria isso? Também temos definições aqui. Minerais fósseis são combustíveis formados por meio de processos naturais, como a decomposição de organismos mortos. Tá? Então, minerais fósseis é exatamente a decomposição de organismos mortos. Depois nós temos aí o carvão mineral. O que é? É um combustível fóssil muito utilizado atualmente nas siderúrgicas e usinas termoelétricas para a produção de energia. É um recurso natural não renovável, originado de restos de plantas ao longo de milhões de anos. Tá? Então, para a gente ter essa regeneração aí, vai demorar muito, então por isso que tem que ter bastante cautela em retirar esses minerais que não são renováveis, tá? Depois nós temos o petróleo aí, que acredito que todo mundo saiba, mas é bom ter a definição, que é um combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa cuja densidade é inferior ao da água e é inflamável. Então, essa é aí a definição de petróleo. E por último, e não mais importante, o gás natural, que é uma mistura de derivados de combustíveis fósseis formado quando camadas de animais soterrados ficam submetidos ao intenso calor e pressão ao longo de milhares de anos, ou da biomassa quando está em decomposição. Então, percebam que o gás natural também ele não é renovável, exatamente porque ele é soterramento, tá? De camadas de animais, e aí ele tem que passar por longos anos para poder se formar. Então é importante nós termos bastante consciência quando estamos falando de de não renováveis, porque são
são matérias, são materiais que não se renovam assim, por exemplo, chove e tá tudo certo. Não, ele precisa de muitos anos para voltar a seu estado primário para poder ser utilizado novamente. Então é muito importante vocês terem essa consciência, e não só dentro da casa de vocês, no trabalho de vocês, onde vocês se encontram dentro da sociedade, para que vocês tenham essa preocupação de saber se o que eu estou utilizando, se é bom ou não, se isso que eu estou utilizando, lá na frente eu vou ter prejuízos com essa utilização. Então é importante ter essa consciência, tá, galera? Então eu falo que as minhas aulas aí, elas não são aulas para que seja chata ou que seja algo difícil. Não, a minha aula é muito mais conscientização do que estamos fazendo no hoje, do que mais aquela obrigação de fazer conta, de aprender, tá? Porque isso é muito importante, saber fazer as contas, saber, né, as matérias de cálculo são muito importantes, mas as minhas matérias, que são meio ambiente, ela é mais uma conscientização do que você está fazendo, do que mais assim, de querer pegar o aluno de alguma forma, falar, você vai fazer uma prova difícil, ou vou fazer um trabalho difícil, de maneira alguma. O meu intuito aqui é exatamente trazer essa conscientização para vocês, porque uma vez que eu consigo conscientizar você, você consegue ter atitudes diferentes daquela que você já estava tendo, e isso é muito bom, tá? Voltando aí sobre definições, quando falamos sobre materiais metálicos, o que seria isso? Desculpa, minerais metálicos. Ele aí contém na sua composição elementos físicos e químicos de metal que possibilitam uma razoável condução de calor e eletricidade. Exemplos: ferro, alumínio e cobre. Minerais não metálicos são minérios que não contêm minérios que não contêm em sua composição propriedade de metal. Então eu trago, né, uma definição melhor para vocês sobre minerais não metálicos, que fala que são aqueles que não possuem metais em sua composição, ou possuem uma pequena quantidade. São encontrados, ao contrário dos metálicos e dos fósseis, em grande quantidade na natureza, exceto as pedras preciosas, que essa daí tem muito valor e ela não é muito encontrada, né? Então, grande parte deles é muito utilizada na construção civil. Tá? Então, acho que vocês conseguem, por exemplo, a gente tem algumas empresas que trabalham só com pedras para construção civil, então elas são abundantes aí na natureza, ela tem bastante quantidade. Tá? Compreenderam? Se tiverem alguma dúvida, vão anotando aí, tá? Para que eu possa ajudar vocês mais para frente, num outro vídeo que eu faço só para dúvidas. Então, o primeiro, vamos aí falar sobre recursos renováveis. Então, voltamos para falar. Ele regenera-se por meios naturais, então os renováveis, tá? Vamos lá. Ele regenera-se por meios naturais. Pode ser classificado como inesgotável, então pode ser classificado como inesgotável, mas também pode ser que em algum momento lá na frente a gente comece a ter essa preocupação com esse tipo de recurso. Então, gera pouco ou nenhum resíduo poluente e pode ser chamado de energia limpa, tá? Então, essas são as características aí dos recursos renováveis. Depois, vamos lá, né? Que foi o que eu trouxe a definição para vocês: geotérmica, biomassa, eólica, marés, hídrica e solar, que foi o que a gente já falou e eu já trouxe, inclusive, as definições. Depois, nós vamos falar sobre matriz energética. Pessoal, a matriz energética, tá? Ela é aí composta, por sua maioria, por fontes não renováveis ou combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, mineral e gás natural, ainda constituem grande parte da energia utilizada em todo o mundo. A energia brasileira, a matriz energética brasileira, ao contrário, possui uma base na produção hidrelétrica. Então, enquanto as outras, né, elas utilizam outros meios para gerar essa energia, aqui no Brasil nós temos aí a produção mais por hidrelétricas, tá? Então, todo o processo tecnológico ocorrido mundialmente ao longo dos últimos 120 anos teve como base o uso intensivo da energia elétrica,
Tá? Atualmente, cerca de 1/3 de toda a energia primária do mundo é utilizada para gerar energia. Então, nós temos aí uma pizza, vamos dizer, com essa, dividindo, né, com o ano base de 2009, tá? Então, se atentem aí o ano base, hoje provavelmente esteja um pouquinho diferente, mas vamos lá. Para essa matriz energética, para essa geração de energia, nós temos aí 41% no carvão, 20% no gás natural. Depois nós temos o petróleo, que é 6%, nuclear, 15%, outros 2% e hidrelétrica, 16%. Tá? Isso daí são dados no mundo, tá? E não no Brasil. Conforme a gente falou no slide anterior, no Brasil a maioria da nossa energia, né, ela é aqui, ó, toda na hidrelétrica. Depois, temos aí no Brasil. Então, no Brasil nós temos 83%, quase 84% aí da energia gerada exatamente através de hidrelétrica. Depois nós temos a biomassa, que é 5%, gás natural 4%, nuclear 3%, derivados do petróleo 3%, carvão mineral 2% e eólica não chega nem a 1%. Tá? Então, se vocês, uma curiosidade agora, inclusive nós não temos essa energia, mas nós produzimos esses equipamentos. Em Sorocaba, existia essa fábrica lá, não existe mais. Era uma fábrica de pás eólicas, tá? Eu morei em Sorocaba há alguns anos e a gente, quando precisava ir para o distrito industrial, nós tínhamos lá essa empresa, que hoje ela saiu de lá, exatamente por causa da crise de 2015. Eles acabaram saindo, ficando somente com uma filial, que eu acredito que é em outro estado, era em outro estado. Então, eles fabricavam, tá? Essas pás, eram gigantes, tipo, é muito grande, e eram tudo exportada. Então, eles fabricavam, mandavam para o Porto de Santos, e do Porto de Santos eles entregavam para os outros países. Então, nós temos a tecnologia para a produção, porém ela não é utilizada. Então, nós temos aí, vocês percebam que nós temos muita coisa para aprender, muita coisa para aprimorar, muita coisa para melhorar o nosso processo de economia de energia e economia de extração desses recursos naturais, tá? Principalmente dos não renováveis. Essa seria uma opção também bastante usual e que daria muito certo. Porém, nós temos que ter aí governos para que realmente implante essas opções, tá? Mas só para vocês, é só mesmo a título de curiosidade, tá bom? Então, o próximo aí, né, vamos falar sobre, fechando, né, matriz energética, falamos sobre geração de energia, falamos sobre o que é essa energia renovável e não renovável. Então, nós temos aí essa definição. Então, essa primeira parte da aula, tá? Se tiverem alguma dúvida, já fechem aí e já deixem as suas dúvidas. Agora eu vou pular para um outro assunto, tá? Que seria a parte de conceito de poluição. Então, nós vamos falar agora um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, sobre poluição, tá? E o que é essa poluição ambiental e quais são os tipos de poluição mais vistas. Então, é uma coisa que nós vivemos isso, nós vivemos dentro de cidades e nós temos a poluição aí 24 horas por dia, fazendo parte da nossa vida. Então, nós vamos falar primeiramente sobre os conceitos da poluição. Ela é resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente. É a introdução da natureza de substâncias nocivas à saúde, aos produtos animais e ao próprio ambiente, que altera de forma significativa o equilíbrio dos ecossistemas. Então, o que nós estamos vivendo hoje no sentido de chuvas fortes, alagamentos, algumas doenças provenientes. Então, tudo isso é uma ação do ser humano que ele está simplesmente provocando esses danos ao meio ambiente e a nossa conta uma hora ia chegar. Então, como que o ambiente ele reage a toda vamos dizer assim, né, a essa ação do homem? É provocando um frio muito intenso, ou um calor muito intenso, chuvas fortes,
alagamentos das cidades. Então, tudo isso é resultado da obra humana e é resultado dessa ação humana perante o meio ambiente, tá? Então, eu trago aí, né, os principais, que seriam a poluição do meio ambiente, da água, do solo e também a poluição sonora e auditiva. Então, vamos lá falar sobre as primeiras, ó, eu falo solo, quais são os tipos, né, do solo, do ar, da água, sonora e visual. Essas são as principais que nós vamos abordar aqui. E aí, nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Então, a primeira seria a poluição do solo. O que é essa poluição do solo? A poluição do solo, ela é feita pelo lixo e é um grande problema que deve ser evitado a qualquer custo. Além da transmissão de doenças, ela pode causar deslizamento de encostas, enchentes, danos na paisagem, assoreamento de mananciais e a contaminação do ar e da água, elevando o risco de contágio dos seres humanos. Então, por que é importante nós termos consciência do nosso lixo? Porque se vocês, por exemplo, não fizerem uma coleta seletiva, não separar o seu material, não ter consciência de que às vezes você pode comprar coisas que substituam produtos que você não vai utilizar, no caso de plástico, sacolas. Então, é ter um pouco de consciência na compra desses materiais, é você ter consciência na hora do descarte. Se eu estou, por exemplo, na rua, eu vou jogar algum lixo na rua, não, coloca dentro da bolsa, eu procuro uma lixeira. Então, é tendo atitudes pequenas que lá na frente a gente consegue ter um resultado imenso. Tá? Então, esse é o primeiro, que seria a poluição do solo, que ele é por meio do lixo gerado pela ação humana. Depois, a poluição do ar, tá? Ela é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva à saúde e ao meio ambiente. Conhecida também como poluição atmosférica, refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Então, a poluição do ar, nós temos aí as chaminés das fábricas, as queimadas, os cigarros, aquela fumaça preta que sai dos veículos, então ela é bem perigosa. Tá? Existe até multa, né, para quem transita com esse tipo de gases, né, veicular. E nas fábricas, o que é feito hoje em dia? É feito aqueles filtros, né, que as fábricas têm que usar. Queimadas, infelizmente, nós temos aí, né, o nosso índice de queimada é muito grande, nós temos, às vezes, muito descaso também, das pessoas passarem a ter consciência de que, por exemplo, jogando o cigarro, ela vai se pegar aí numa mata seca, pode começar uma queimada. Então, nós temos aí bastante coisas que nós temos que parar e pensar e ver o que podemos melhorar, o que podemos fazer para melhorar a nossa atitude, tá? Então, o próximo seria a poluição das águas, tá? Então, na poluição das águas, é a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e atividades humanas. Aí eu trago uma charge para vocês, né? Que um peixinho pergunta pro outro: o que é isso? Nele aqui, ó, todas essas seringuinhas aqui, ó, tudo aqui é seringuinha. Aí ele fala: acupuntura? Aí ele: não, lixo hospitalar jogado nos rios. Então é muito triste essa realidade. Nós temos aí o que nós estamos comendo. Vamos pensar que muitas vezes esse peixe aqui, ele é servido para vocês lá na frente. E aí, como vocês já estão comendo algo que está aí contaminado. Então, se, por exemplo, nós temos jogando esse lixo nos mares, nós nós comemos peixes que provêm dos mares e dos rios. Logo, nós estamos ingerindo lixo. Então, perdão, como nós estamos aí se preocupando com isso também? É muito perigoso, tá? De ambas as partes. Nós estamos aí ingerindo coisas que estão provocando malefícios para o ser humano. E aí toda ação do ser humano
contra a natureza está se voltando contra ele. Então, por isso que é importante nós termos essa consciência também, tá? Então, poluição sonora. A poluição sonora, ela é aquela que nós temos aí no trânsito, né? Som de carro ligado muito alto, buzina de caminhão, um som muito alto de baladas ou de festas. Então, o que é essa poluição sonora? Ela é um excesso de resíduos que afeta a saúde física e mental da população. É um alto nível de decibéis provocado pelo barulho constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental. A poluição sonora é considerada crime ambiental, podendo resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. Então, isso é muito importante vocês saberem, inclusive porque, ó, da cadeia, então tenho que ter aí preocupação mesmo em não prejudicar o outro com esse excesso de ruído. Tanto é que nas fábricas mesmo, se o funcionário é exposto, né, a esse excesso de ruídos, o que nós temos que utilizar? Nós temos que utilizar o EPI, que são os equipamentos de segurança. Então, por quê? Porque ele afeta a saúde física e mental daquele colaborador e também da população, tá? Então, o próximo, acredito que seja o último, perdão, é a poluição visual. Tá? A poluição visual ele é um excesso de elementos visuais criados pelo homem que são explanados geralmente em grandes cidades e que promove certo desconforto visual e espacial. Esse tipo de poluição pode ser causado por anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixos, torres de telefone e entre outras. Nós temos aí, tipo, acredito que em Jundiaí nós temos bastante ruas também, com bastante informação de outdoor, de placas, mas isso tudo, ela é uma poluição, tá, visual, e que prejudica aí, às vezes deixa tanta informação para quem está dirigindo ou para quem está na rua, que às vezes ele acaba não percebendo as coisas que acontecem de tanta informação que ele tem que ficar assimilando a todo momento, tá? Então, por isso que é muito importante nós ter aí, principalmente a população não, as nossas prefeituras, ter essa preocupação do que está expondo na rua, porque isso pode prejudicar, inclusive quem está dirigindo ou quem está na rua como pedestre, tá? É prejudicial a todo mundo e também é um tipo de poluição muito séria que nós temos aí no dia a dia e nós vivemos isso toda vez que vai sair. Então, 24 horas por dia nós temos contato com esse tipo de poluição. Tá? Então, falando sobre poluição, falei sobre a definição de cada uma. E eu gosto sempre de trazer uma curiosidade, ainda mais quando a gente fala sobre meio ambiente, tá? Então, a primeira curiosidade que eu trago para vocês é que uma descarga sanitária, ela gasta aproximadamente 12 litros de água, tá? Que seriam 230 litros por dia. Olha quanta coisa. Então, vocês terem vasos sanitários na casa de vocês, que é aquelas caixinhas, tá? Que elas economizam água, isso é muito bom, tá? Tanto pro bolso, né? Pro nosso bolso, quanto pro meio ambiente, tá? Uma lavagem de roupa na máquina consome aproximadamente 130 litros de água. Quantas máquinas vocês geralmente lavam no final de semana? E o que vocês fazem com aquela água que a máquina solta? Vocês reutilizam ela para alguma coisa? Então, se não reutilizam, tá aí na hora de começar a reutilizar, galera. Tá? É bom porque você aproveita para lavar um quintal, aproveita às vezes para fazer uma faxina melhor ou para usar aquela água para passar pano na casa. Então, é importante vocês terem aí essa preocupação com a água que sai dos equipamentos de vocês. Próximo, durante 15 minutos com a mangueira aberta, pode-se gastar até 280 litros de água, tá? Então, ter essa consciência, sei que mexer na mangueira é bom, a gente se empolga, molha a casa toda, molha todo mundo, mas aí nós temos que ter a consciência de que são 280 litros de água, tá? E 280 litros de água, mais 130 da máquina, mais 230 da descarga no dia. Então, vamos somando aí para vocês verem que no final essa conta fica cara. E aí não é só a natureza que paga, nós também pagamos com isso, tá? Então, o próximo, ó, são gastos para lavar um carro por meia hora
260 litros de água, mais 260. Vão anotando aí. Lavar a calçada com mangueira por 15 minutos, aí nós gastamos lá também, ó, 280 litros de água. Então, se você usou a mangueira para aguar as plantas e para limpar dentro da sua casa, e depois usou a mangueira para lavar a calçada, contabiliza aí mais 280 litros. Depois, esse aqui, que é escovar os dentes por 5 minutos com a torneira aberta. Gasta-se 12 litros de água. Quando eu era pequena, vou até voltar, ó. Quando eu era pequena, eu virei uma vez pra minha mãe, era bem pequenininha mesmo, tipo uns 6 anos mais ou menos. E eu tive uma aula na escola que falava exatamente sobre isso. E aí, eu cheguei em casa e minha mãe, ela tinha esse costume de escovar os dentes com a torneira aberta. E eu virei pra ela e falei assim, mãe, fecha a torneira, porque quando eu for grande, né, quando eu crescer, não vai ter água no mundo. Então, eu tenho 29 anos, foi mais ou menos uns 10, 12 anos atrás. 10 não, desculpa, 20, vamos dizer aí uns 22 anos atrás. E olha a minha preocupação lá atrás, sabe, com 5, 6 anos de idade, no máximo, em que hoje nós não teríamos água para poder escovar os dentes. E aí, minha mãe, ela na hora ficou brava, né? Acabei levando aí uns tapas, mais um xingo. Mas ela nunca mais escovou os dentes dessa forma. Então, às vezes, a pessoa não enxerga, sabe, como dessa forma. E às vezes a gente tem que só dar um toque, falar com uma pessoa, falar, olha, você fazendo esse tipo de atitude, lá na frente, você tem netos? Seu neto vai ter água? Você tem filhos? Seu filho vai ter água para utilizar daqui 10, 15, 30 anos? Então nós temos que ter esse pensamento, sabe, do que nós vamos deixar para os nossos filhos, o que nós vamos deixar para os nossos netos. Então essa preocupação de cada um de vocês aí, essa conscientização de que nossos atos de hoje nós vamos colher lá na frente. Se nós estamos plantando qualquer outra coisa que não seja boas atitudes, nós não vamos colher lá na frente boas atitudes, tá? Nós vamos colher aí, infelizmente, coisas ruins. Então, fazer a nossa parte é em coisinhas simples, tá? Ó, fechar a torneira enquanto escova os dentes. Isso é fundamental. Depois aí ele fala que um banho consome aproximadamente 90 litros de água. Depois, deixa eu fechar aqui, ó, lavando as mãos e rosto, gasta aproximadamente 20 litros por 15 segundos. E lavar a louça consome 128 litros de água por vez. Então, vejam aí que ao longo, né, desse dia todo, se nós fizermos todas essas tarefas, nós temos um consumo bem alto de água. E é muito importante nós sabermos fazer saber medir, saber o que eu posso diminuir, se eu posso usar essa água para, por exemplo, lavar a calçada, a água da máquina, ou eu posso parar de escovar os dentes com a torneira aberta, ou eu posso tomar um banho e fechando a torneira quando eu estou me ensaboando, ou até mesmo deixar de lavar a louça, ou lavar a louça uma vez por dia. Então, são atitudes pequenas que lá na frente a gente colhe coisas boas, tá bom? E aí, eu, por fim, deixo uma atividade para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com os outros slides, anotem e passem para os professores de vocês para que eu possa fazer um vídeo somente com as dúvidas. E aí eu deixo para vocês uma atividade de participação dessa aula, tá? Que é para realizar um trabalho sobre os 6 biomas brasileiros. Lembra lá no comecinho que eu comentei com vocês que a gente ia ter um trabalho sobre isso? Então, preciso que vocês peguem, tá? Os 6 tipos de biomas e suas principais características. Faça um trabalhinho em Word mesmo, tá? Digita lá. Eu coloquei aqui, ó, em fonte Arial 12 pro corpo, né? Para vocês escreverem. E podem destacar os títulos com tamanho 14 grifado, tá? Entregar para o professor da disciplina com o seu nome. E aí, quiser fazer em grupo, só avisa o professor de cada disciplina para que vocês façam em grupo. Se não, individual, e aí envia para o professor de cada disciplina de vocês, tá bom? Pessoal, da minha parte é só, tá? Eu agradeço muito a atenção de todos. Espero que essa aula tenha sido bem aproveitada, que vocês tenham conseguido anotar as dúvidas. Caso não ficou claro alguma coisa, a gente volta, eu faço novamente, não tem problema, para mim é um prazer. Mas é isso que eu queria passar. Essa é a primeira aula, nós vamos ter outras, né? Vamos ter muitas outras.
E é isso, galera. Agradeço muito a atenção de cada um. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!